Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso aí de exercícios focado aí no concurso da Receita Federal. Na pior da situação, nós teremos aí esse concurso aí no início de 2018. No pior cenário, foi o que já foi sinalizado aí dessa forma. Mas nada impede que a gente tenha aí uma antecipação, a administração pública, quando quer as coisas, ela consegue e consiga fazer esse concurso ainda em 2017. Por isso a gente precisa estar sempre preparado, sempre bem preparado, concurso com nível de dificuldade grande, para que não seja pego de surpresa e vire aí estatística. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós iremos falar aí da demonstração do resultado do exercício, vamos aqui no quadro. Esse demonstrativo, um demonstrativo muito importante, é o demonstrativo que vai confrontar receitas e despesas para apuração do resultado, o resultado econômico, se deu lucro ou prejuízo, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Esse demonstrativo, a gente vai falar aqui inicialmente, de acordo com a Lei 6.404 de 76, o ponto de partida desse demonstrativo são as vendas brutas. A Lei 6.404 fala que depois das vendas brutas, nós vamos tirar aí as deduções, os abatimentos, os tributos incidentes sobre vendas. Então, em relação às deduções, nós vamos ter devoluções, os descontos incondicionais, os abatimentos, as deduções que ele fala são essas, devolução e desconto incondicional, os abatimentos e os tributos incidentes sobre vendas. Após a gente tirar isso aí, nós teremos as vendas líquidas. Isso nós vimos lá no estudo com mercadoria, se ligando, que as pegadinhas que eles normalmente gostam de fazer são três. Colocar ali os descontos condicionais. Descontos condicionais são aqueles condicionados à antecipação do pagamento. Esses são despesa financeira. Esse diminui o lucro, mas não é dedução de vendas brutas para a gente achar vendas líquidas. O nosso é o desconto incondicional. Aquele desconto que ele não está sujeito a nenhuma condição. Aquele desconto incondicional, ele é dado no momento da venda. Certo? Então se liga, às vezes pode falar assim, foi dado um desconto de 10% pelo pagamento à vista. Aí você fica, 10% pelo pagamento à vista, então tem a ver com o pagamento, é condicional. Não. Se ele foi dado no momento da venda, ele vai constar na nota fiscal, é um desconto incondicional. Ele não depende de fato futuro, não está condicionado à antecipação de pagamento. Beleza? Tomar cuidado dos tributos incidentes sobre vendas. Quais são os tributos incidentes sobre vendas? ICMS, o PIS e a COFINS. Já a gente fala do entendimento do STF em relação a isso aí agora, da decisão. Então, tomar cuidado que o IPI não é uma dedução ali dos tributos incidentes sobre vendas. Ele não está ali. Por quê? Porque o IPI é um tributo por fora. Então ele não está dentro das vendas brutas, certo? Então por isso você não vai deduzir o IPI. Você não pode tirar o IPI das vendas brutas se ele não estar naquele valor. Aí por ficção jurídica criou-se aí a DRE para a indústria, partindo-se do faturamento bruto. Você tiraria o IPI, você teria a receita bruta de vendas. Mas se ligue, na receita bruta de vendas não tem IPI. Por isso que você não tira IPI. É uma das coisas que ele gosta de fazer pegadinha. Tomar cuidado também com relação aos fretes sobre vendas, comissões sobre vendas. Esses valores, eles vão diminuir o lucro, sim. Mas não vai ser dedução de vendas brutas para a gente achar as vendas líquidas. Eles são despesas comerciais, despesas com vendas. Beleza? Então, das vendas líquidas, nós vamos tirar o custo da mercadoria vendida e nós vamos ter o lucro operacional bruto, também chamado de lucro bruto, também chamado de que mais, Silvio? De resultado com mercadoria. De uma empresa comercial, esse é o principal lucro dele, vai ser isso aí, das operações com mercadoria. Isso nós estudamos já. Aí, além disso, nós vamos tirar as despesas gerais e administrativas, tiraremos as despesas comerciais, tiraremos as despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, tiraremos também outras despesas operacionais, adicionaremos outras receitas operacionais, e aí sim nós teremos o chamado lucro operacional. Certo? O lucro operacional bruto é chamado de lucro bruto, mas o lucro operacional, o lucro operacional líquido não é chamado de lucro líquido, ele é chamado de lucro operacional. Beleza, desse lucro operacional, nós vamos tirar aqui outras despesas, somar outras receitas. E aí nós teremos o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Já a gente fala sobre cada um desses elementos.
Aí aqui a gente tira a contribuição social, tiramos também o imposto de renda e nós vamos ter o LADI, o lucro após a dedução do imposto de renda. Esse lucro vai ser a base de cálculo de quem? Das participações. E quais são as participações? Lembra aí? Dedicação exclusiva até a prova de fiscal. Debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias e os fundos. Ah, certo. Então aqui nós vamos ter a participação de debêntures, as participações de empregado, a participação de administradores, a participação de parte beneficiária e as participações dos fundos. Aí sim nós teremos o lucro, ou no caso, se a empresa der prejuízo, ou prejuízo, né? O lucro líquido do exercício. Esse lucro líquido do exercício, a lei fala que você divide pela quantidade de ações em circulação. Aí você vai ter o lucro líquido por ação do capital social, certo? Então, isso aqui de acordo com a Lei 6.404, a gente já comentou toda aquela parte inicial, né? Tomar cuidado lá com as pegadinhas, mas vamos lá. Também tem uma DRE, um formato de uma DRE, de acordo com o pronunciamento CPC 26, né? E o que é que você tem que ficar esperto em relação a esse CPC 26, o que é que ele trata de DRE? Primeira coisa, o ponto de partida. O ponto de partida dele vai ser as vendas líquidas, certo? Vendas líquidas, das vendas líquidas nós vamos tirar o custo da mercadoria vendida e teremos quem? Teremos o lucro bruto, certo? Beleza. Aí o que é que acontece, pessoal? Para você ver aqui, né? Esse CPC, o que foi... Até aí, Silvio, beleza, só partiu das vendas líquidas. Mas olha só, né? Nesse modelo da DRE, antigamente aqui, nós tínhamos, ó, essa outra despesas e outras receitas. Isso houve uma mudança. Isso antes era o que a gente chamava de resultado não operacional, certo? Receita não operacional, despesa não operacional. Só que de acordo com as novas normas, você não vai mais segregar na DRE o que é resultado operacional de não operacional. Não existe isso, certo? Tudo que vai estar ali na DRE vai ser resultado o quê? Operacional. Não existe mais nada não operacional. O que vai se separar é o que vai ser resultado da atividade continuada ou o resultado da atividade não continuada, certo? Então, quer dizer, Silvio, se por exemplo, o que é que vai estar ali em outras despesas e outras receitas? Por exemplo, se você vendeu um imobilizado, um ativo de longa duração com lucro ou prejuízo, ele vai estar aqui em outras despesas e outras receitas, após aí esse lucro operacional, certo? Então, hoje, importante, a gente não tem mais esse conceito na legislação comercial, porque na legislação fiscal ainda tem, mas na legislação comercial, e o que importa para a prova, né, esse conceito de operacional e não operacional. Beleza. Então, uma informação importante aí, que a gente vai ter o resultado da atividade continuada e não continuada, e isso o CPC 26 vai trazer direitinho. Beleza, né? Aí do lucro bruto, nós vamos tirar lá as despesas, né, gerais e administrativas, as despesas comerciais, outras, né, despesas operacionais. Aí, pessoal, aqui, né, nesse outras despesas operacionais e outras receitas operacionais aqui, por exemplo, ele coloca aqui, olha só, né, o aluguel, né, se você tiver uma receita de aluguel, se você tiver uma receita com equivalência patrimonial, vai estar tudo aqui, certo? Ó, antes desse lucro operacional aqui. Aqui ele segrega, ele vai colocar em um item específico, ó, o resultado com equivalência patrimonial, certo? Em um item específico, esse resultado pode ser positivo ou negativo, aí você vai ter o resultado, né? O lucro, o resultado, antes das despesas e receitas, antes do resultado financeiro. Despesa e receita financeira. A gente vai ter um resultado antes desse item aqui, que são as receitas e despesas financeiras. Certo? Aí a gente vai pegar o resultado financeiro, ó, o resultado financeiro. Então, esse resultado financeiro, ele vem separado, olha só, ele vem totalmente um item específico lá. Ele não vem lá dentro das coisas todas, né? Como está lá, outras despesas operacionais, não está ali dentro, não. Você tem uma rubrica específica para o resultado financeiro, para segregar, porque o objetivo é o quê? É informação, né?
para os usuários, eles tinham essa informação, que o que foi, né, consequência, por exemplo, que não, aquele resultado financeiro não foi da atividade normal da empresa, de compra e venda de mercadoria, certo? Beleza, aí tem um resultado financeiro, aí você, né, tem esse resultado financeiro, e nós vamos ter o resultado, o lucro, o resultado, antes do imposto de renda, decorrente da atividade continuada. Aí você tem o imposto de renda, aí você tem o lucro ou prejuízo, né? O resultado da atividade continuada. Ô Silvio, que acha essa atividade continuada? Continuada é que você vai continuar tendo aquele resultado. Por exemplo, né? O resultado da atividade continuada, o que é que vai estar ali dentro da atividade continuada? Receita de aluguel você não recebe constantemente, mas receita ordinária você vai estar recebendo o tempo todo, certo? Receita com equivalência patrimonial você recebe o tempo todo. Então tudo isso aqui vai compor o resultado da atividade continuada. Agora, por exemplo, se você vai descontinuar uma linha de negócio, né? Ou você, por exemplo, tem um imobilizado qualquer e você vai vender um imobilizado. Presta atenção. Se você vai vender aquele imobilizado e vai comprar outro imobilizado, você não vai descontinuar. Então ele vai estar dentro de quê? Dentro desse resultado da atividade continuada. Agora, se você pegou e descontinuou, certo? Uma linha de negócio qualquer, se você descontinuou a linha de negócio qualquer, esse resultado ele vem separado. Ó, depois do resultado da atividade continuada, você vai ter em uma linha só, você pode ter várias atividades descontinuadas, mas você vai ter em uma linha só o resultado da atividade descontinuada, certo? E aí sim o resultado do período, certo? O resultado do período. Ô Silvio, quer dizer, se eu descontinuar várias atividades, vem em uma linha só? Uma linha só. Você pode ter descontinuado várias, vai vir ali o valor líquido em uma linha só. O resultado da atividade descontinuada já líquido dos tributos, em uma linha só da DRE, segundo o CPC 26. Ô Silvio, mas lá numa prova eu vou fazer de um jeito ou do outro, ou de qual, né, qual maneira. Pessoal, o normal, a ESAF é cobrar para você fazer, inclusive o modelo de questão dela, tem essas participações tudo, é você fazer de acordo com a lei 6.404. Mas ele pode te perguntar algumas coisas do pronunciamento do CPC 26? Pode. O que é que ele pode contar? Ponto de partida vai ser o quê? Vendas líquidas. Isso aqui vai ser separado. E resultado o quê? Resultado da atividade continuada e resultado da atividade não continuada. Ou seja, que você não vai continuar tendo aquele resultado. Que foi uma coisa excepcional, você parou ali. Né? Outra coisa importante, está lá no CPC 26, é de que forma as despesas são classificadas na DRE. As despesas, elas podem ser classificadas de acordo com a função, certo? De acordo com a função e de acordo com a natureza, certo? De acordo com a natureza. No Brasil, a lei 6.404, quando ela coloca aqui despesas gerais e administrativa, ou seja, é de acordo com a função. Se ela for uma despesa administrativa, ela vai estar ali dentro, independente da natureza dela, certo? Então é classificada de acordo com a função, certo? Ô Silvio, como seria, por exemplo, de acordo com a função? Despesa geral e administrativa. Ali dentro tem todos que têm a função administrativa. Despesa com vendas. Ali dentro você tem despesa com perdas estimadas, com crédito, despesa com comissão de vendedores, despesa com frete. Vai estar tudo ali em despesas com vendas. Então todas que têm aquela função de venda vai estar ali dentro em despesas com vendas. Entendeu? Ah, certo. Custo da mercadoria vendida. Né? A função ali foi apurar o custo da mercadoria vendida. Você não tem compras, por exemplo. Agora, se fosse, olha só, de acordo com a função. Então, de acordo com a função, você pode ter, por exemplo, uma despesa com depreciação. Ela pode estar em geral e administrativa. Ela pode estar em comercial. Ela pode estar em tudo. Certo? Pode estar em, né? Lá, né? Em qualquer coisa que você teve uma despesa com depreciação. Certo? Ela pode estar em alguns lugares. Mas se fosse de acordo com a natureza, não. Você não tinha despesas gerais e administrativas. Você tinha assim, despesa com depreciação, compras, despesa de transporte. Ah, Silvio, quer dizer, vinha a coisa com a natureza dela, despesa de transporte, certo? Mas de acordo com a função, que é nosso caso, a gente pega e traz aquelas contas que englobam tudo. Geral e administrativo engloba várias despesas. Despesa com vendas, engloba transporte, engloba comissões de vendedores, englobam várias coisas. Então, a nossa DRE,
Despesas são classificadas de acordo com a função, certo? Não de acordo com a natureza. Mas as empresas que adotam as despesas de acordo com a função, elas também vão publicar a natureza de despesa, porque isso vai facilitar a informação em relação aí ao fluxo de caixa, certo? Então, ou seja, quando você vai divulgar isso aqui em relação ao fluxo de caixa, a gente vai ver, porque a gente precisa saber quanto a gente teve de cada uma despesa daquela para ver se houve pagamento ou não, se houve, como foi o fluxo de caixa em função da natureza das despesas, certo? Mas o importante é saber diferenciar uma e outra. Despesa de transporte, de acordo com a natureza, Despesa, se você tem despesa de aluguel, é de acordo com a natureza, certo? Agora, quando você pega e tem lá despesas operacionais, de acordo com a função dela, despesa operacional, certo? Saber classificar isso aí, certo? Beleza? E de saber, que elas podem ser de acordo com a função ou de acordo com a natureza. Então isso é muito importante, você saber que, de acordo com o CPC 26, essas 3 coisinhas aí, Olha só, 3 ou 4 coisinhas, ponto de partida, vendas líquidas, separa o resultado da atividade continuada do não continuada, e o da resultado da atividade não continuada, ele vem em uma linha somente, pode ser várias atividades descontinuadas, ele separa o resultado financeiro, certo? Separa aqui o resultado financeiro, e também no CPC 26 ele fala da classificação das despesas na DRE, segundo a função ou segundo a natureza, e no Brasil vai ser segundo a função. Aí, beleza. Então a gente tem que entender aí essa diferença aí entre a Lei 6.404 e o CPC 26. Beleza, importante, a gente já sabe isso aí, mas aqui dentro é fruto de muita cobrança, alguns detalhes aqui, e que aqui a gente precisa saber. Essa parte aqui nós já trabalhamos, trabalhamos na aula anterior, nas operações com mercadoria. Não é comum ele te dar uma despesa e te falar se aquela despesa é comercial, é financeira, geral e administrativa, isso não é comum. Beleza, aqui dentro, na Lei 6.404, outras despesas e outras receitas, como eu te falei, resultado de venda daqueles ativos de longa duração, ou seja, vendeu imobilizado, vendeu uma participação societária com lucro ou prejuízo, vai estar ali dentro. Aí nós temos o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, e isso aqui sim é importantíssimo, a gente trabalhar isso aqui. Por que, Silvio? Porque, pessoal, olha só, a DRE é um demonstrativo que a gente está vendo aqui, é um demonstrativo dinâmico, ele vai de um lugar, chega em outro, ele é de forma o quê? Se olhar, ele é exposto de forma vertical e de forma dedutiva, certo? Forma vertical e dedutiva. Então nós temos aqui o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Vamos supor que esse lucro tenha sido 100 mil e você quer calcular a contribuição social e quer calcular o imposto de renda. Aí vamos supor que a contribuição social seja de 10% e o imposto de renda seja de 15%. O normal, como ela é de forma dedutiva, era que você aplicasse a contribuição social 10%. Em cima de 100 mil, desse 10 mil, e o imposto de renda, os 15%, já fosse em cima de quanto? Já fosse em cima de 90 mil, que eu já deduzia a participação anterior, certo? Mas não é isso. Que é cobrado, isso não só na Exaf, todas as bancas cobram, isso acaba cobrando uma informação do imposto de renda. Por quê? Porque essa contribuição social, ela vem antes, mas ela não é dedutível na base de cálculo do imposto de renda. Então, na hora de você calcular o imposto de renda, você acaba tendo que somar a contribuição social, entendeu? Ela é uma adição lá. Não interessa para você, pelo menos na prova de contabilidade, essa parte de adição. Mas ela é uma adição. Então você volta com aquele valor, certo? Da contribuição social. Então se liga, quando você tiver uma prova que calcular, prova de contabilidade lá, para você calcular contribuição social e imposto de renda, os dois vão incidir em cima da mesma base. É comum até ele te dar uma alíquota só. Uma alíquota comum para os dois, certo? Então tanto um quanto o outro vão incidir em cima de que valor? De 100 mil. 10% de 100 mil, 10 mil. Certo? 15% de 100 mil, 15 mil. Portanto, nós vamos ter ali 100 mil menos 25 mil, quanto 75 mil. Esse 75 mil seria o quê? Seria o LADI, lucro após a dedução do imposto de renda. Certo? Então, te chamando a atenção logo disso aí, uma coisa importantíssima, os dois vão incidir na mesma base. Ok. Beleza, a gente vai ser ali imposto de renda e contribuição social. Mas vamos supor, para facilitar os cálculos,
e você tivesse um LADI, a gente já soube como foi que calculou a contribuição social e imposto de renda, tivesse um LADI de 100 mil. Tivesse um LADI de 100 mil e tivesse aí agora que calcular as participações. Participações de debêntures, participação de empregado e participação de administradores. Como é que você calcula? Olha só, a participação, aquele LADI vai ser a base de cálculo das participações. E cada uma participação que vem posterior, você deduz a participação anterior da base de cálculo. Como assim, Silvio? A base de cálculo da participação de debêntures, 10%, vai ser 100 mil, certo? 10% de 100 mil vai dar quanto? 10 mil é a participação de debêntures. A participação de empregado, que veio posteriormente, vai ser 10% da base anterior. Quem é a base anterior? 100 mil, menos a participação anterior. Quem é a participação anterior? 10 mil. 100 mil menos 10 mil, 90 mil. 10% de 90 mil vai dar quanto? Vai dar 9 mil. E a base subsequente, né? Vai ser sempre a base anterior. Quem foi a base anterior? A base anterior está aqui, 90 mil, menos a participação anterior, 9 mil. 90 mil menos 9 mil dá 81 mil, 10% vai dar o quê? 8.100 seria a participação de administradores, certo? Então, cada uma base você abate sempre, né, nas participações posteriores, o valor da participação anterior, certo? Então, a base de cálculo de cada participação é sempre anterior, a base anterior menos a participação anterior. Beleza? Aí nós teríamos o lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício seria quanto? 100 mil menos 27.100. Portanto, 72.900 seria o lucro líquido do exercício nessa situação. 72.900 seria o lucro líquido nessa situação. Perfeito, Silvio, entendi. Mas tem uma coisa que você tem que ficar esperto. O que, Silvio, que eu tenho que ficar esperto? Se tiver prejuízo acumulado. Se tiver prejuízo acumulado. Aí vamos supor que você tivesse ainda aquele LADI de 100 mil e tinha lá no balanço patrimonial um prejuízo acumulado, certo? Um prejuízo acumulado de 50 mil, de 60 mil, um prejuízo acumulado de 60 mil. Aí, pessoal, na hora que você vai calcular essas participações, ó, a ordem, debênture, empregado, administradores e parte beneficiária. Então você vai calcular, né, a participação de debêntures, 10% em cima de que valor? Aí você abate esse prejuízo acumulado na base de cálculo das participações. 10% de 100 mil menos 60 mil. 100 mil menos 60, 40. 10% vai dar quanto? Vai dar 4 mil. A participação de empregados vai ser 10% de que valor? Da base anterior, 40 mil, menos a participação anterior, 4 mil. 40 mil menos 4 mil, 36, 10% de 30, vai dar 3.600. E a subsequente vai ser a base anterior. Qual foi a base anterior? 36 mil, menos a participação anterior, 3.600, 10% disso aqui. 36 menos 3.600 vai dar 32.400. 10% vai dar 3.240. Ô, Silvio, quer dizer que você só abate o prejuízo da primeira? Claro, porque a segunda vai ser a base da primeira menos a participação da anterior. Então, se você abater em um, automaticamente você abateu em todos aí em cascata. Ah, certo. E aí nós vamos ter o lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício seria, né, 100 mil menos 10.840. Portanto, 89 mil, né, 160. Lucro líquido do exercício, 89.160. Tranquilo, certo? Então, se tiver prejuízo acumulado, você tem que tirar da base de cálculo das participações. Agora, uma coisa interessante, fique ligado. Eu sei que você fez o curso aí comigo, você já chamei a atenção disso aí. Você tirou esse prejuízo acumulado, você não abateu o prejuízo acumulado, não. Você tirou ele da base de cálculo das participações. Era tanto que você tinha 100 mil e você está com lucro de quanto? De 89. Então, você não abateu o prejuízo. Se você tivesse abatido aquele prejuízo, você tinha que ter um lucro menos de 40 mil. Você simplesmente tirou da base de cálculo das participações. Depois, quando a gente apurar esse lucro, que for destinar esse lucro, aí uma das destinações do lucro vai ser o quê? Vai ser, prejuízo, compensar prejuízo acumulado. Certo? É uma das destinações. Outra destinação, reservas. Outra destinação do lucro, dividendos. Outra destinação do lucro, aumento de capital, certo? Só lembrando, das destinações do lucro, os dividendos mínimos vai ser a única destinação que vai diminuir o PL.
Dividendos mínimos serão o único que vai diminuir o PL, porque todos os outros vão ficar dentro do PL. Então aqui seria assim, ó, você pegava aquele lucro líquido do exercício e você ia jogar nessa conta lucros ou prejuízos acumulado. Que essa conta ela já estava com diacho de um rombo, ó, prejuízo acumulado, estava com um rombo de quanto? De 89.160. Não, prejuízo acumulado não é esse valor, Silvio, isso foi o lucro. O prejuízo acumulado, Silvio, foi 60 mil. Prejuízo acumulado foi 60 mil. Aí vai cair quanto aqui dentro? 89.160. Primeira coisa que vai fazer é tapar aquele buraco maldito lá do prejuízo. Aí 20.160 é o que vai ser dado às destinações. Se liga aí, certo? Então, naquele momento que nós fizemos ali, foi tirar o prejuízo acumulado da base de cálculo de quem? Das participações. Tiramos o prejuízo acumulado da base de cálculo das participações. Perfeito, né? Agora, pessoal, olha só, né? A ESAF, ela fez muita confusão em relação a essa base de cálculo aí desse negócio, né? Quando você pode pegar provas antigas, né? E aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados, que nessa última prova ela mudou em algumas coisas aí, né? Então uma das coisas vai ser isso aqui. Antigamente, quando você tinha esse lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que você tinha esse diacho aqui, ó, você tivesse um LAI, por exemplo, de 100 mil, e tivesse o imposto de renda de 20%, e tivesse participação, por exemplo, de debêntures de 10%, e participação de administradores de 10%, você tinha que tomar um cuidado desgraçado. O resto, tudo você resolvia tranquilo. Porque se você tem calcular o imposto de renda e tivesse uma participação aqui, né, em número, não tinha problema. Mas isso aqui dava um problema desgraçado. Por quê? Porque ele te cobrava uma informação do imposto de renda. Qual era a informação que ele cobrava? Você tinha que saber que as participações de debêntures de empregado eram dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda. Debêntures de empregado. E quando você chegava numa situação dessa, ó, uma participação que vem depois, ela é dedutível no negócio que vem antes. Aí você ficava numa situação desgraçada. Então aí é uma situação, você já deve ter visto alguém falar alguma vez na sua vida, que se calculava um imposto de renda provisório. Se calculava um imposto de renda provisório, 20% de 100 mil dava 20 mil, para você achar a base de cálculo aí dessas participações. Quando achasse o valor da participação de debêntures, aí você ia e calculava o quê? O imposto de renda definitivo. Mas não voltava mais para calcular a participação não, que assim você ia ficar nesse loop, né? Então era só um artifício, porque a gente não tinha que resolver uma questão dessa aí. Caíram algumas vezes, certo? Caíram algumas vezes questões desse tipo. E isso era chatinho, né? Chatinho, você tinha que calcular um imposto de renda provisório para achar, né, a base de cálculo disso aqui. Então vamos lá, Silvio, faz aí para eu ver. Era assim que faria. 20% de 100 mil daria 20 mil. Então esse aqui seria um imposto de renda provisório, a gente calcularia até separado. Porque aí a participação de debêntures seria 10% de 80 mil, que seria 8 mil. Certo? O seguinte seria 10% de, né, da base anterior. Qual foi a base anterior? 80 menos 8, daria 7.200 a participação de administradores. Beleza, calculei as participações, aí sim eu ia calcular o imposto de renda definitivo. E essa participação de debêntures era dedutível. Então o imposto de renda definitivo, ele seria 20%, né, de quem? Desse valor dos 100 mil, menos o 8 mil. Certo? Então isso era chatinho. Aí, sim, eu achei o imposto de renda. 92, 20% de 92, deu 18.400. Aí você não ia mais achar a base de cálculo mais de participações, não. Você já ia achar o lucro líquido do exercício. Ou seja, você só achava o imposto de renda provisório. O valor das participações já era em definitivo. Certo? Mas isso aí, na última prova, caiu, inclusive, esse negócio em percentual e esse negócio aqui em percentual. E não se teve que calcular nada de imposto de renda provisório. Então, esse, né, por quê? Porque a ESAF, ela cobrava diferente das outras bancas, certo? Então, essa prova, essas últimas provas da ESAF, dizendo melhor, né, elas estão com uma aparência grande da FCC, certo? Elas estão com uma aparência muito grande das pessoas que estavam fazendo a FCC, e as outras bancas todas, elas cobravam desse jeito. Não tinha que calcular negócio de imposto de renda definitivo e não levava em consideração essa participação de debêntures de empregado dedutível, não. Você seguia o padrão normal da DRE, certo? E aí, né, nessa última prova ele fez desse jeito. Silvio, e com uma prova só já é suficiente para a gente fazer uma jurisprudência esafiana? Pessoal, eu diria que sim. Eu diria que sim, porque para mim ali ele mostrou um novo entendimento,
certo? Assim como ele já mostrou um novo, nessa mesma prova, né, ela mostrou um novo entendimento também em relação à reserva legal, certo? Reserva legal como assim, Silvio? Porque antigamente a SAF, o limite lá da reserva legal, era 20% do capital social, certo? Capital social subscrito ela fazia. Enquanto todas as outras bancas faziam em cima do capital social realizado. Isso era um absurdo da SAF, mas ela fazia desse jeito, certo? Quando chegou nessa última prova, ela já se consertou. Então eu diria para você duas coisas importantes nessa aula de hoje. Duas não, várias coisas importantes, mas chamando muito a atenção, né, em relação da hora da gente apurar esse lugar. Porque na prática, essas participações são dedutíveis. Mas nenhuma prova, quando coloca lá, é para você fazer a DRE de forma normal, ó, pá, pufo, e não ficar deduzindo aquilo ali na base de cálculo do imposto de renda, certo? Ah, se viesse prejuízo acumulado, eles não seriam deduzidos na base de cálculo do imposto de renda? Não. Prejuízo acumulado não deduz de imposto de renda, não. O que deduz são prejuízos fiscais, mas para a nossa aula não interessa, né? Esses prejuízos fiscais a empresa pode, né, utilizar 30% do lucro aí ajustado para compensar prejuízos fiscais. Não se compensa prejuízo acumulado na base de cálculo do imposto de renda. Então eu estou te dizendo, né? Ah, Silvio, não tem jeito dela ficar alternando esse negócio. Não pode, né? O absurdo aconteceu com aquela questão de mercadoria lá da FUNAI, né? Que eles não anularam, certo? Absurdo aquilo. Mas, quanto a isso aqui, eu acho que eles vão seguir aí o padrão normal aí, já feito por outras bancas, né? Ou seja, seguir a ordem natural aí da demonstração do resultado do exercício. Beleza? A gente dá uma paradinha para tomar água e volta já aí, né? Daqui a pouco já resolvendo questões. A gente comenta mais algumas coisas e volta aí para resolver questões. Até já.